Eu, por exemplo, como artista, né? Já fui artista de ônibus. Eu fiz poesia, artista de rua, e fiz poesia dentro de ônibus. Caramba, é mesmo. Já tanto em Salvador quanto aqui em Feira de Santana. Com o maior orgulho, que foi um dos maiores aprendizados assim da minha vida. E na rua, a dificuldade é grande. A galera fala, não, pega uma caixa de picolé, pega uma caixa de água e vai vender. Eu passei por um processo que eu vi, você entrava no ônibus, era um vendedor de bala que entrava. Vendia uma bala e ia embora, você ficava o resto do percurso sem ter ninguém. Quando eu comecei a fazer poesia nos ônibus, você tinha que ver a quantidade de pessoas que estavam indo pra rua trabalhar por causa do índice de desemprego. De quase 14 milhões de pessoas desempregadas, entendeu? Então a galera tava trabalhando sim. Tinha mulher, cheguei a ver senhora de 40 anos de idade com isopor, esses que a gente chama de cooler, o plástico, gelo e água pesado, e ali eu às vezes não conseguia nem vender o que ela gastou naquele dia. Pela concorrência. Mas é uma dificuldade que o povo brasileiro passa devido à má administração pública, né? Dos nossos... principalmente de educação, né? Principalmente de educação. Educação financeira, um governo que... educação de... Eu acho que o governo que não consegue administrar bem um país, que não consegue administrar sua taxa de juros, seus juros, um Brasil com taxa de juros alto. O índice de desemprego, né? Qual a palavra que eu quero usar? Porque me fugiu aqui agora da memória. Sim. Mas uma grande diferença social também. Sim. Muito grande aqui. E aí, meu amigo... Poucos por cento com tudo, né? Da riqueza e todos por cento com nada. Não faz sentido nenhum. E aí o que acontece? Sabotagem... A desigualdade social. A desigualdade. A desigualdade que vem devido às má gestões públicas, devido a isso. Eu ouso dizer que é de propósito, viu, Tigas? Porque é complicado, é muito complexo. A gente precisaria de um outro episódio pra falar sobre isso. E aí, voltando à sabotagem, ele nesse período eram palafitas, né? Num bairro chamado Canão lá. São Paulo é um bairro até pequeno, relativamente pequeno. E aí ficava entre os prédios assim. Ele via ele falando no documentário. Chega emocionando quando ele falava assim: pô, aquele cara lá, ele tá vendo a gente no banheiro, aquele cara do prédio lá, ele consegue ver a gente tomando banho aqui no banheiro e tal. É muito desigual isso. E eu decidi cantar rap porque eu quero o seu exemplo. E a esposa dele falava que antes dele se envolver com crime, os filhos dele não tinham nem fralda, era a camisa dele que servia de fralda pras crianças. Meu Deus. Quando ele serviu, ela fala, mas ele começa a trazer iogurte, ele começa a trazer alimento. É uma forma correta? Pode não ser uma forma correta, mas ele alimentou os filhos dele. E aí o rap resgata ele. Se eu não me engano, foi Elhão, que era do RZO, junto com Rappin Hood. Sabe quem é o MC Rappin Hood? Pronto, Rappin Hood é um MC nacional também. Junto com Elhão, que era do grupo RZO, âmbito de São Paulo. Os caras foram lá na boca de fumo, lá buscar sabota, pô. Porque assim, os caras encontraram ele em eventos de rap, encontravam ele rimando, ele rimava muito bem. Além de rimar bem, ele trazia conteúdo mesmo que os jovens daquela época estavam falando, não, esse é o movimento que a gente precisa lutar pelos nossos direitos e tal. Só que ele era contundente. Ele era muito contundente. Então os próprios MCs que já estavam no meio envolvido ali, Taí, DJ1, que são os pioneiros, né? No rap no Brasil. Falava, não, esse neguinho aí, os caras chamavam ele de neguinho, né? Pô, esse neguinho aí rima muito, tem que levar ele lá. Aí ele começou a fazer a abertura do show dos caras. Aí os caras foram lá dizer pro chefe do tráfico, falou assim, ó, velho, a gente precisa desse cara aqui, pô. Foi mesmo, bicho. A gente precisa desse cara aqui, velho. O chefe falou assim, não, velho, você vai levar o cara pra passar fome, eu tô alimentando ele aqui, ele tá tendo dinheiro, tá correndo atrás. Aí os caras falaram, não, pô, o dinheiro dele já tá garantido, pô. O talento dele aqui já é o dinheiro dele, pô. Os caras falaram, ó, eu só vou dar uma chance a vocês aí. Só vou dar uma chance pra vocês. Aí os caras foram e levou ele pro estúdio, aí tem uma equipe fantástica com ele, né? Daniel Ganjamin, Tejo Damasceno, uma galera que ajudou ele. Pra você ter ideia, Sabotagem era tão gênio. Ele era tão gênio da música, Thiago, que ele chegava no estúdio com 5, 10 páginas de caderno. Com várias letras que ele tinha escrito, várias. Aí ele começava a cantar. Ele falava 2 estrofes da primeira folha, pulava pra terceira. Puf. Aí falava mais uma estrofe, pulava pra quarta, quinta. Pum. Falava uma linha, pulava. Aí se tivesse um erro de gravação, o mixador falava assim, o engenheiro lá de som falava assim, pô, vai ser erro, a gente vai ter que cantar. Ele aí, beleza. Ele começava a cantar, só que ele já tava falando outras frases, de outros trechos. Aí o cara falou, não, pô, mas não foi isso que você cantou nele, não. Aquilo que eu cantei lá eu já esqueci, velho. Tô fazendo outra música aqui agora. Aí os caras, não, você tá doido, não pode. Pô, aquela música que você fez tá muito boa, você vai aprender então. Aí botava pra tocar o que já tava gravado, pra ele aprender e cantar.
Tanto que saiu um álbum póstumo dele, pô. Um cara, imagina, um cara morto lançar um CD, pô. Só a cultura hip hop pra fazer isso mesmo, pô. Caramba. Porque ele tinha muito conteúdo gravado que não tinha sido lançado ainda. Aí a filha dele também canta rap, né? Ele teve 3 filhos. Aí ela canta também, tem outras participações, mas se você pesquisar no YouTube aí você vai ver álbum póstumo de Sabota. Porque ele foi realmente, na minha concepção, ele foi Eu um vou gênio. pesquisar mesmo, bicho. Ele foi um gênio da música. E, pra você ter ideia, ele tinha os 2 dentes da frente, ele não tinha. E ele era um exemplo tão grande pras crianças que os meninos estavam querendo quebrar o dente pra ficar igual a ele, pô. João Gordo, sabe João Gordo? Ainda sim. gasta com ele, pô. Que João Gordo era muito amigo dele também, assim, nesse sentido, né? Aí eu falei, ninguém botou os dentes. Ele falou, pô, os meninos tá lá na rua, tava querendo quebrar o dente por causa de mim. Eu tive que botar o dente pra ser exemplo pras crianças, né, velho? Que ele disse que nem queria colocar prótese, mas ele colocou porque os meninos tava querendo quebrar o dente, pô. Pra ser igual a Pra ele. ficar igual Igual a ele, pô. o O cara era um ídolo, ícone. né? O cara era um ícone. Ele andava no documentário assim pela rua, assim, da favela, as crianças tudo atrás dele, pô. Uma coisa incrível. Então, o rap é esse instrumento de educação. Ele educava as crianças mesmo. Você acaba de ver um corte do canal Tigas Podcast. Comenta aí abaixo o que você achou. Se inscreve e deixa o like. Valeu!